No vídeo de hoje, aprenderemos a criar tarefas com formulários através do Google Sala de Aula. Vamos lá? Clicando na opção Atividades, iremos selecionar a opção Criar e agora escolheremos Atividade com Teste. O teste nada mais é do que um formulário do Google Forms já interagindo com a atividade que nós iremos criar. Em um outro vídeo, iremos trabalhar com mais profundidade todas as características do Google Forms, mas hoje nós iremos entender um pouquinho como essa interação acontece e quais são os princípios básicos dessa ferramenta. Vamos lá? Bom, inicialmente iremos definir para ela um título, como em qualquer atividade, esta é a nossa avaliação. As instruções serão colocadas neste espaço sobre o que deve ser feito. E hoje nós iremos deixar que essa avaliação tenha pontos. Ela valerá 100 pontos. É uma avaliação para todos os alunos. Sem data de entrega? Não. É necessário definir uma data de entrega, é um teste. Então, neste momento, colocaremos a avaliação até sexta-feira. E horas até as 12 horas. Prontinho. O tópico é a finalização do primeiro bimestre. Vou clicar com ele. E caso entenda que seja necessário, já adicionarei também a rubrica, indicando quais serão os critérios de avaliação para essa atividade. Bom, nesse momento nós não trabalharemos com rubrica. Uma vez criada a atividade, ela nos traz então um formulário em branco e ela também nos traz algumas informações sobre como as notas irão interagir com este formulário. Então veja, o Google Sala de Aula pode importar as notas das atividades. A importação de notas limita automaticamente cada formulário a uma resposta por aluno. Coleta o endereço de e-mail e restringe as respostas ao usuário de seu domínio. Este é o tipo de formulário que nós queremos, isto é, que apenas nossos alunos dentro dessa sala de aula respondam, que automaticamente eu saiba quem é o aluno que respondeu e que a nota vá diretamente para o seu mural que nós trabalharemos num vídeo posterior. Perfeito. Caso eu não esteja trabalhando com pontuação, eu posso desativar essa opção e trabalhar da mesma forma. Porém, nesse momento, será necessário criarmos o campo de identificação do aluno. Clicamos aqui, clicamos em formulário. E a primeira situação que nós temos, então, é a formatação desse formulário. Muito bem. Que tipo de atividade é esta? Clicando sobre o título do formulário, iremos definir então qual é o nome dele. Avaliação primeiro bimestre. Esta é a identificação do arquivo dentro do sistema de pastas. É importante que ela seja clara e que eu consiga localizar. Muito bem. Agora vamos avisar os alunos qual é o título dessa avaliação. Avaliação de língua inglesa, primeiro bimestre. Logo após o título, é possível também determinar a descrição do formulário. Então, esta é a avaliação parcial composta por, e aí posso definir avaliação oral, avaliação escrita, e enfim, né? Vou dar ali as descrições que acharem necessário. Muito bem, vamos dar agora uma cara interessante para este formulário, porque nada melhor que uma aparência interessante para que meu aluno se interesse também pela atividade. Então nós temos aqui a opção personalizar tema. Clicando sobre ele, eu posso escolher temas específicos, cores e imagens. Vamos iniciar então com uma imagem de cabeçalho. Perceba que nós já temos aqui várias opções que o Google nos traz. Podemos fazer um upload ou podemos ainda utilizar fotos do nosso Google Drive. Muito bem. Acho que esta atividade merece um logo oficial da escola. Então, vamos inseri-lo. Perfeito. Concluído. Posso ainda colocar
caption, que é a descrição dessa imagem. Notem que ao colocar uma imagem, automaticamente a plataforma já nos traz um tema. Esse tema vai variar de acordo com a paleta de cores encontradas na imagem. Isso deixa a nossa questão visual muito mais fácil. Mas caso não esteja satisfeito com essa paleta, posso ainda adicionar novas cores e trabalhar com outras possibilidades. Ainda é possível definir o estilo de fonte que me interessa. São apenas 1, 2, 3, 4 estilos diferentes. Do divertido, formal, o decorativo ou o básico. Para uma prova extensa, o básico é o mais indicado porque ele cansa menos a leitura do aluno. Muito bem. Essa parte visual já está finalizada. Vamos agora então à avaliação em si. Nós temos inicialmente a nossa primeira pergunta já localizada no nosso espaço, mas nós podemos ainda colocar perguntas através da ferramenta que se encontra na lateral. Clicando sobre a pergunta, podemos então adicionar um título a ela e opções também. Vamos começar nosso trabalho. Primeira pergunta: How are you today? Vamos começar com uma saudação a essa avaliação. Mas para How are you today, será que opções é a melhor forma de trabalhar? Ou eu posso deixar que esse aluno me responda através de uma pergunta, uma resposta aberta? Então nós temos aqui vários tipos de respostas e cada uma dessas respostas irão variar de acordo com a minha intenção de pergunta. Vamos passar rapidamente em algumas delas. Bom, a resposta curta permite que o usuário digite uma resposta em relação a ela. How are you today? Nós iremos deixar essa pergunta de caráter eletivo. Não há uma chave de respostas a ela, portanto a pontuação também é 0. Trata-se apenas de uma saudação aos meus alunos. Para que eu insira uma nova pergunta, clicarei no botão adicionar pergunta, esse mais que está aqui na paleta ao lado, e então nós teremos um novo espaço para digitarmos a nossa próxima pergunta. Vamos lá. How old are you? Ok. How old are you? Bom, nós já entendemos um pouquinho sobre a resposta curta. Vamos trabalhar um pouquinho agora com múltipla escolha. Esta classe é uma classe de 5º ano. Portanto, os meus alunos variam entre 9, 10 e 11 anos. Vamos iniciar agora então as opções. Clicando sobre a primeira opção, digitarei 9. Clicando na opção logo abaixo, digitarei 10. E clicando em adicionar outra opção, vou digitar o 11 para aquele aluno que está fora da sua série. Mas ainda pode acontecer de ter outras coisas não previstas? Sim. Então, caso isso aconteça, vou adicionar outro. Adicionando outro, o aluno poderá digitar a sua opção. Neste caso, ainda não há uma chave de resposta determinada. Portanto, esta pergunta é uma pergunta aberta que eu não irei pontuar. Mas agora vou então adicionar a minha prova em si. Eu já preparei uma outra prova em outro espaço. Isto é, já existe um formulário com as questões que eu pretendo trabalhar. Portanto, eu posso, além de criar perguntas do zero, importar perguntas para esse espaço de um outro formulário. Vamos ver como isso acontece? Clicando sobre importar. Esta aba com todos os formulários já criados por mim ou dos quais participo foi aberta. Vou clicar sobre o B1 da de 1 e 2, que é a avaliação que me interessa. Vou clicar em selecionar. E aqui então eu tenho todas as perguntas daquele formulário que eu posso reutilizar em meu formulário presente. Veja, essas perguntas que estão aqui são pertinentes à minha avaliação. Iremos então trazê-las para o nosso espaço e depois iremos explorá-las para que nós entendamos um pouco melhor
como tudo isso funciona em nosso formulário. Vou selecionar todas as perguntas que me interessam. E no final, importar perguntas. O que se segue, então, é a adição ao meu formulário de tudo aquilo que foi importado. Mas aonde estão as perguntas que eu havia criado? Elas foram parar lá no final. Mas tudo bem. Clicando sobre este espaço onde há os 6 pontinhos de qualquer uma das perguntas, é possível movê-la para qualquer posição. Então, posso trazer essa pergunta logo para o início de meu formulário, apenas arrastando-a. E quando chegarmos ao local indicado, iremos soltá-la. Pronto, ela já está no lugar em qual eu planejei para ela. Muito bem, vamos explorar um pouquinho esse formulário que se apresenta para a gente? Inicialmente é interessante notarmos que há seções diferentes. Seções são essas divisões entre os diferentes tipos de pergunta que nós temos em nosso formulário. Para criarmos seções, há duas opções disponíveis para nós. Ou nós apenas clicamos em adicionar título de descrição. E esse título de descrição permite que nós coloquemos, então, alguma informação sobre as perguntas que seguem, que foi o que eu coloquei aqui neste espaço. Ou ainda, nós podemos adicionar seções físicas, isto é, uma divisão entre as diferentes partes de nossa avaliação. Então, a primeira seção está aqui localizada como a apresentação, a segunda seção, ainda sem título, e a seção onde está localizado os exercícios do listening. Isso nos facilita quando nós temos a intenção de direcionar nossos alunos segundo as respostas que eles dão em uma pergunta específica. Vamos dar um exemplo? Se meu aluno respondeu que ele não está bem, eu posso direcioná-lo primeiramente para uma sessão de encorajamento e depois direcioná-lo para a avaliação. Muito bacana, não é? Bom, vou voltar ao que estava antes. Perfeito. Então, nós temos início aos nossos exercícios. Esse primeiro tipo de exercício que está aqui é um exercício de múltipla escolha, onde nós temos aqui esse tipo de resposta através dos quadradinhos. Se observarmos, esses quadradinhos chamam-se caixas de seleção. A caixa de seleção permite que eu escolha uma ou mais respostas para esta pergunta. Olha, existe uma chave de respostas. Toda vez que nós trabalhamos com a opção testes, é possível definir qual é a resposta correta. Para esta pergunta específica, a resposta é a terceira opção. Se meu aluno clicar na resposta correta, ele vai receber um feedback. Perfeito, parabéns! Mas se ele responder incorretamente, que pena, precisa treinar mais o seu ouvido. E então, nesse tipo de feedback, é possível, inclusive, determinarmos links de atividades ou então direcionamentos para que meu aluno possa continuar seus estudos e evoluir segundo as respostas que ele está dando na sua avaliação. Então, que pena, precisa treinar seu ouvido. Mas como ele vai treinar seu ouvido? Posso trazer aqui o link de um site ou um vídeo para que meu aluno pratique o seu listening. E dessa forma, já imediata, ele terá acesso ao melhoramento da questão que ele foi direcionado. O feedback, tanto para a resposta correta como para a resposta incorreta, é customizável. Você pode transformá-lo de acordo com aquilo que você entende como interessante. Outro ponto importante é a pontuação. Veja, essa atividade específica vale 5 pontos de um total de 100 pontos que eu determinei para essa atividade. Então, no final da nossa avaliação, teremos aqui 100 pontos disponíveis. Então, nós temos aqui várias atividades dentro da proposta do listening e logo em seguida a gramática. Mas para a gramática é interessante que meus alunos visualizem primeiramente uma imagem com um diálogo, já que a edição do formulário em si é um pouco precária. Então, vejam,
Nesse momento, eu trouxe o meu diálogo completo através das ferramentas que estão aqui. Tanto no texto como nas perguntas, é possível trazermos imagens de fora da plataforma. Clicando em adicionar imagem, eu posso então buscar essa imagem do meu computador, da minha câmera. Nesse momento não vai ser possível porque ela já está sendo utilizada aqui embaixo. De URL, isto é, de um espaço na internet, do Drive de fotos, do Google Drive. Ou ainda é possível pesquisar uma imagem na internet através do Google. Vamos lá. Esta questão é uma questão sobre animais e eu quero saber que animal é este. Lion. Escolho a imagem que me interessa, clico em inserir e agora, nesse momento, eu tenho então um lion sendo colocado aqui. Não é? Porém, para a proposta específica que nós temos aqui, o Lion não supre. Eu precisaria realmente de uma cópia do texto formatado da maneira que ele está. Então, foi isso que fiz. Tirei uma cópia, salvei como arquivo, né, e puxei esse arquivo para cá. E este Lion? Não tem problema, podemos excluí-lo clicando na lixeira. Okay? Posteriormente, então, eu quebrei essa atividade em espaços menores. E aí, então, as respostas. Notem que, mais uma vez, a chave de resposta está presente para que o meu aluno tenha a sua resposta correta ao clicar. E dessa vez, há para ele alguns sites indicando como ele deve melhorar os seus estudos. Muito bem, concluído. Ainda com a proposta de trazermos diferenciadas atividades, é possível adicionar um vídeo. Clicando sobre o vídeo, poderei então direcionar uma atividade específica através de uma sequência de imagens. Então, é interessante que o meu aluno assista este vídeo inicialmente e depois responda algumas perguntas. Aqui está ele. O vídeo já está presente e logo na sua sequência poderei então trazer as perguntas referentes a ele. Em relação a esse vídeo, é possível alguma formatação, né? Nós temos aqui também a possibilidade de incluir legenda, caso necessário. As atividades seguintes estão relacionadas a este material. Prontinho. Agora basta o aluno assistir a esse vídeo e terá acesso a tudo isto. Vamos ver como o aluno enxerga esse formulário? Aqui em cima, neste espaço, é possível visualizar a edição desse formulário antes mesmo de entregarmos ao aluno. Basta clicar sobre o olho. Somos direcionados a uma nova aba, onde nós podemos interagir com o formulário antes de que ele seja entregue ao nosso aluno. Então, vamos lá? Então, a avaliação de língua inglesa, primeiro bimestre. Esta é uma avaliação parcial composta, obrigatório. How are you today? Toda vez que possuo este símbolo do asterisco, tem então uma pergunta obrigatória. How are you today? I'm fine. Então, irei clicar. Não estou me preocupando com a resposta agora. É interessante apenas nós visualizarmos como tudo isso acontece. Aqui, então, ele permite que o arquivo seja aberto. Não vou abri-lo para não ter problema com o áudio. Temos aqui, então, todas as perguntas. Não é? Mas o que eu quero ver está mais aqui embaixo. Quem é você? Escreva um pequeno texto. É possível também que deixemos respostas abertas em relação a esse formulário. Notem que aqui no canto inferior direito
existe o botão em forma de um lápis. Esse botão é o botão editar formulário. Então, toda vez que um editor está nesta forma de visualização e pretende modificar essa estrutura, ele pode clicar nesse botão editar formulário para que ele tenha a possibilidade de transformar a estrutura desse formulário. E voltamos então para a estrutura de perguntas. Essa resposta está aberta, é possível não transformá-la obrigatória e também é possível ainda definir uma pontuação. Mas, Christian, existe uma chave de respostas para uma atividade como essa? Não. Então, nesse momento, será necessário que a gente faça a correção individual antes de enviarmos aos alunos. Muito bem. Concluído. Ok? Antes de criarmos a tarefa, ainda é interessante que nós passeemos por essas ferramentas que estão aqui em cima. Aqui, então, nós iremos coletar os e-mails dos alunos para que eles recebam as orientações em relação a esse formulário. Vamos limitar a uma tarefa. Os participantes podem editar após o envio? Se não for uma tarefa no qual eu irei avaliá-los, sim. No caso de uma avaliação, talvez não seja tão interessante. Eles podem ver gráficos e sumário de respostas de texto? Sim, é interessante que eles entendam como eles interagiram e que eles possam, dessa forma, melhorar. Na apresentação, é bacana mostrar a barra de progresso, que irá mostrar ao aluno quanto falta ainda para essa prova terminar? Posso pedir que as perguntas estejam em ordem embaralhadas? Caso eu não tenha feito nenhum arquivo referência para várias questões, sem problema algum, posso embaralhar a ordem das perguntas e permitir que vários dos meus alunos façam a mesma avaliação no mesmo espaço. Cada um deles receberá uma prova diferente, porém com as mesmas perguntas. Mensagem de confirmação. E a mensagem de confirmação, sua resposta foi registrada e posso ainda modificar essa resposta para algo customizado. E, finalmente, a opção teste. Criar teste atribuindo pontuação em questões que permitam a correção automática. Caso meus alunos utilizem o Chromebook, posso ativar o modo bloqueado. Posso também determinar como a nota vai ser liberada, se imediatamente após o envio o aluno já tem as respostas ou posteriormente, depois da revisão manual, caso eu tenha perguntas abertas ou pretenda que todos façam a pergunta e me permita fechar o questionário antes que eles recebam as respostas. As pessoas que responderem podem ver perguntas erradas, respostas corretas e os valores? Sim. Tudo isso está perfeito. Uma vez tudo feito, clico em salvar e estou agora cada vez mais perto de terminar. Muito bem. No menu dos 3 pontos, ainda é possível desfazer, fazer uma cópia, mover para a lixeira, gerar um link autopreenchível, imprimir uma cópia para que eu faça as minhas considerações antes das aulas, por exemplo, adicionar colaboradores, caso eu tenha outros professores e queira permitir que eles também façam suas sugestões, e preferências, isto é, se ele irá coletar o endereço de e-mail, isso já é importante, nós já falamos que sim, e se todas as perguntas são obrigatórias, e o valor de pontuação padrão para o teste. Não, isso nós temos um valor diferenciado a cada pergunta, não é um valor padrão. Pronto. Basta fechar o formulário e este formulário já está pronto. Agora, então, eu irei apenas criar a atividade. Feito. A atividade já está criada e disponível para os meus alunos. Vamos ver como os alunos enxergam tudo isso? Muito bem. Este aluno acabou de receber a atividade é uma avaliação, já está aqui, então, a nossa proposta, já foi atribuído. Posso encontrá-la através de atividades ou através de meu mural. Irei agora clicar sobre o meu formulário.
Notem que o endereço do aluno já é automaticamente registrado. Ele não precisa ter um campo qual é o seu nome, né? Agora vamos trazer as respostas para ele. E as respostas não estão sendo de acordo com o que é pedido, são respostas aleatórias apenas para que a gente agilize o nosso processo. Posso ver o vídeo, responder essas atividades aqui também. Aqui nós temos respostas abertas. Excuse me. Are you? E para respostas desse tipo, é possível determinar quais são as respostas aceitáveis, como por exemplo, are maiúsculo, are minúsculo, né? Aqui então eu vou colocar qualquer resposta somente para termos algo para permitir que o formulário avance. I am a student. I love this class. I'm 9. E enviar. Posso ainda abrir a tarefa novamente. E aqui não consta ainda a pontuação de meu aluno. Ele está devolvido, porém não teve ainda o seu retorno. E o professor? Como ele vai enxergar tudo isso? Na atividade de avaliação do professor, ele vai ter aqui em seu painel um aluno entregue, que é o aluno 10, aquele que acabou de responder. Nós temos aqui o formulário deste aluno e nós iremos abri-lo. Muito bem, mas o que interessa para mim é ver as respostas desse aluno. Para isso, eu clicarei no lápis e dentro do lápis eu tenho a opção Respostas. Dentro de respostas, eu poderei então ter um resumo da sala e nesse resumo então me apresentado todas as informações em forma de gráfico, o que facilita a leitura deste formulário, permitindo que eu possa planejar novas ações baseado no tipo de resposta que eu tenho. Eu ainda tenho a opção de ver as respostas por perguntas, não é? E finalmente a opção de enxergar o meu aluno em suas respostas individuais. Então aqui eu sei que este aluno errou essa pergunta, que aqui ele acertou, mas o que me interessa nesse momento é avaliar a última proposta do meu aluno, que era a proposta na qual ele tinha uma resposta aberta. I'm a student, I love this class. O texto está muito bom. Vamos dar para ele aqui uma nota 9. E posso ainda adicionar um feedback para ele. O texto está bom, mas poderia ter escrito mais. E salvar. Ainda é possível clicarmos neste botão para criarmos uma planilha. Essa planilha ela vai ser atualizada à medida que os alunos interagirem com ela. Então vamos criar uma nova planilha. Então nesse momento nós temos aqui todas as respostas dos alunos e aqui é possível então criarmos filtros, é possível melhorarmos a aparência dela para que a gente gere um relatório e é possível também entregarmos essas informações de maneira tabulada, seja quem for interessado. Muito bem, novos registros gerarão novas respostas, sempre com dia, com horário e com a identificação desse aluno. Também com a pontuação em termos gerais. Feito tudo isso, é possível fechar esse arquivo. E agora é hora de nós devolvermos as respostas para esses alunos com as suas notas, não é? Para isso, vou clicar em Importar notas.
Vamos ver qual foi a nota desse aluno? Procure importar a nota quando todos estiverem com as suas avaliações feitas, para dessa forma você não necessitar realizar alterações à nota final. E vamos importá-la. Muito bem. Veja, nesse momento, então, o meu aluno ele tem nota 10 de 110. Por que isso aconteceu? Porque eu ainda não liberei a pontuação dessa avaliação. Para que isso aconteça, eu preciso liberar. Posso liberar individualmente ou posso liberar de todos. Vamos liberar de todos. Os alunos receberão, então, um e-mail com a sua nota e é possível ainda dar uma mensagem. Notas já disponíveis. Então, enviar e-mail para todos. Perfeito. E agora sim, as notas serão pontuadas para o meu aluno. Vamos ver quanto esse aluno então tirou? Esse aluno, infelizmente, foi muito mal na avaliação. Ele conseguiu 19 pontos de 110 pontos. Lembrando que, na verdade, eu dei a ele respostas aleatórias. Ainda é possível, caso eu julgue pertinente, modificar a pontuação deste aluno manualmente para que, então, eu possa melhorar a sua performance devido a um erro de correção ou devido a uma atividade que eu julgue ser diferente daquilo que eu pretendia. Por exemplo, posso pontuar essa atividade que está aberta aqui, dando a ele mais 5 pontos. E agora basta que eu atualize o meu navegador e uma nova pontuação já vai ser liberada para ele. Liberando a pontuação para este aluno, pronto, ele já receberá essa nova pontuação. Ok? Uma vez que o período de provas termine, é interessante que eu encerre o aceite de novas respostas. Clicando sobre esta aba, ninguém mais poderá responder este formulário. Terminado todo esse processo, posso clicar em fechar e novamente estou nesse espaço. Verifiquem que a nota ainda está como a nota anterior. Então, novamente, vou importar as notas para que ele faça a atualização de 10 para 24. E pronto, a nota já foi atualizada. Por hoje é só, pessoal. Fique conosco para aprender um pouco mais sobre as ferramentas do Google for Education em nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau!